A nossa sessão de hoje conta com dois convidados, como saberão, o professor João Ferrão, que está aqui ao meu lado, o professor Augusto Mateus, que deve chegar a qualquer momento, e é uma sessão que se propõe abrir um espaço de discussão em torno das políticas de desenvolvimento das cidades, que é hoje uma questão essencial que nos coloca perante os desafios que enfrentam não apenas lugares como Águeda, naturalmente, mas muitos outros lugares, muitas outras cidades e muitos outros territórios. Eu não me vou alongar na introdução, o tema fala por si só. Às cidades hoje, de uma forma ou de outra, é atribuído um estatuto muito especial como motores, como lugares, como centros de competitividade a vários níveis, como elementos estratégicos do desenvolvimento económico e social, e isto acarreta consigo, na verdade, não apenas desafios para as cidades, mas também desafios mais amplos para a nossa sociedade, para a nossa economia, para que nós sejamos capazes de pensar como planear, como antecipar, como orientar, em benefício de toda a comunidade, o desenvolvimento urbano para que ele produza, efetivamente, resultados que sejam satisfatórios para todos e não apenas para alguns. É em torno, seguramente, deste tipo de questões que os nossos dois convidados se irão debruçar. Eu apresento-os já muito brevemente, embora eles sejam personalidades subejamente conhecidas, pelas melhores razões, e dispensassem qualquer apresentação. O professor João Ferrão é um conhecido geógrafo de formação, mas que é muito mais do que um geógrafo hoje. É um homem com responsabilidades a vários títulos, não apenas no domínio da investigação, do estudo, do diagnóstico, da avaliação nas temáticas que nos ocupam hoje aqui, mas também do ponto de vista da ação, porque, como todos sabemos, teve responsabilidades governativas neste domínio e teve, de resto, um papel muito importante no redesenho das políticas e das estratégias para o território em Portugal. É atualmente investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenou avaliação de políticas públicas, foi presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, consultor da OCDE no domínio do desenvolvimento rural. Naquele outro plano mais político, foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. É membro do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades e do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tem uma vastíssima obra publicada em torno das temáticas que nos ocupam aqui. Eu dispensar-me-ia de referir alguma delas, porque é uma obra tão vasta e tão importante para nós que com certeza que todos a conhecemos. Eu faço, apesar da ausência, uma brevíssima apresentação do professor Augusto Mateus. Ele perdoar-me-á quando chegar que eu não o apresento na altura, mas eu depois digo-lhe que já o apresentei. É professor catedrático convidado no ISEG, com colaborações em muitas outras instituições de investigação e ensino superior. Investigador e consultor na área da macroeconomia, da política económica, da competitividade industrial, da estratégia empresarial, da avaliação de programas e políticas de desenvolvimento. Responsável também pela coordenação de vários estudos de avaliação de programas e políticas públicas. É presidente, todos o saberão, da empresa que toma também o seu nome, a Mateus e Associados, e teve igualmente responsabilidades governativas importantes, como secretário de Estado da Indústria e ministro da Economia. Também o Augusto Mateus tem uma vasta obra publicada em torno destas temáticas e, portanto, dispensa mais apresentações. Eu passava a palavra de imediato ao professor João Ferrão, agradecendo naturalmente à Câmara Municipal de Águeda a oportunidade que nos dá para estarmos aqui a debater estas questões tão importantes, agradecendo também, em nome da organização, na minha qualidade de moderador, a presença do professor João Ferrão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Diretor, Sr. Presidente da CCDR, a todas e a todos. Costuma dizer-se que não se deve voltar onde se foi feliz. Eu tive aqui umas horas felizes há uns tempos, quando participei no lançamento desta parceria para a regeneração urbana, e, portanto, é com muita satisfação e é com particular agrado que volto aqui, sendo que um dos pretextos é exatamente esse, e, portanto, queria saudar todos aqueles que se envolveram, acreditaram nesse projeto e que têm vindo a contribuir para a sua concretização. Face ao título que propuseram, Políticas de Desenvolvimento de Cidade, eu identifiquei este nome, a Políticas de Desenvolvimento de Cidade 2014-2020 e além,
visão, audácia e incrementismo radical. E como veem, o próprio título contém em si duas mensagens, 2014 e 20 e além. 2020 é daqui a 7 anos. Se nós olharmos para 7 anos atrás, as grandes questões já cá estavam. Isto significa que nós temos que pensar muito para além daquilo que são os ciclos de programação comunitária. E, por outro lado, a visão, a audácia e incrementalismo radical são as 3 ideias que irão estruturar a apresentação que eu vou fazer. Eu gostava de começar por fazer uma citação. Esta é uma frase de François Lamy, que é o atual Ministro das Cidades de França, que numa intervenção que fez na Assembleia Francesa, aliás, não propriamente muito entusiasmante, mas a certa altura ele teve esta frase que eu acho que é particularmente feliz: a política de cidades é a única política que pensa o cidadão na sua globalidade. Há talvez aqui algum exagero, nós exageramos sempre quando falamos das coisas que gostamos, mas a política de cidades tem de facto esses contornos, e tem esse contorno. Não é uma política setorial apenas sobre questões ou ambientais, ou económicas, ou sociais, ou culturais. É uma política, por definição, integrada, coordenada, e é uma política que, ao olhar para as cidades, olha, antes de mais, para os seus cidadãos. Aqueles que aí vivem, aqueles que aí trabalham, aqueles que aí visitam. E, portanto, esta frase é uma frase, creio eu, boa para iniciar esta apresentação e este debate. A política de cidades é a única política que pensa o cidadão na sua globalidade. E é por isso que ela é tão relevante. Políticas de desenvolvimento de cidade, 2014 e 20 e além. Este é o ponto de partida para o título desta apresentação. Nós hoje temos que pensar as cidades no momento onde existe, onde ocorre, onde se verifica a confluência de várias mudanças. Umas são relativamente conjunturais, outras são estruturais. As conjunturais nós conhecemos melhor, não significa necessariamente que consigamos lidar melhor com elas, mas conhecemos-las melhor. As estruturais são mais complexas. A nível conjuntural, nós temos 2 factos que são importantes para a elaboração e a discussão de qualquer política de desenvolvimento de cidades. Por um lado, nós conhecemos já, grosso modo, as oportunidades oferecidas pelo próximo ciclo de programação comunitária, 2014-2020, onde a dimensão cidades, sobretudo por comparação com os ciclos anteriores, está bem representada. E, por outro lado, conhecemos as urgências de um período de crise que nós e a Europa em geral atravessamos. Mas, para além destas componentes conjunturais, que são muito importantes, temos uma questão mais de fundo, uma questão mais estrutural. Creio que hoje é evidente para todos que estamos num período de transição onde sabemos relativamente bem muitos dos aspectos dos nossos modos de produzir, dos nossos modos de consumir, dos nossos modos de viver, que provavelmente nós não vamos continuar a desenvolver da forma como fazíamos, e estaremos a transitar para algo que é desconhecido, que é imprevisível, que é complexo, mas essa transição está já em marcha. E, portanto, é nesta confluência de múltiplas mudanças que este título, Políticas de Desenvolvimento de Cidade 2014-2020 e além, deve ser entendido. E é, portanto, à luz desse desígnio, à luz dessa ambição, que as palavras visão, audácia e incrementalismo radical tomam sentido. Em primeiro lugar, um comentário muito simples sobre a questão da visão. Estou a falar visão das cidades. Se falamos de política de cidades, o nosso ponto de partida é a visão que nós temos da cidade. Nós hoje ainda temos, e atenção ao que eu estou a dizer, não o vejam como negativo, é uma mera constatação, porque para mim isto não é negativo. Nós hoje ainda temos um peso muito grande da visão morfológica convencional de cidade. É, no fundo, a visão, entre aspas, dos urbanistas. A visão da cidade morfológica, aquela que nós vemos, aquela com que nós lidamos todos os dias. E quando se pensa em cidade, e quando se pensa em política de cidades, naturalmente nós pensamos neste tipo de categorias. Os centros históricos, os perímetros urbanos, o que fica dentro e o que fica fora do perímetro urbano, os espaços periurbanos. Temos muito ainda um discurso, uma visão assente neste tipo de peças. Isso é importante, mas hoje não chega. E, sobretudo, para o futuro não chega.
E por isso aquilo que eu queria propor, que no fundo já está a ser aplicado em muitos casos, é uma visão sistémica que olhe para a cidade morfológica, porque esse é sempre o nosso ponto de partida, que olhe para a cidade morfológica a partir de uma perspectiva relacional, onde considere estes vários elementos, porque são estes vários elementos que constituem a cidade, que condicionam a cidade positiva e negativamente. Antes de mais, a cidade, qualquer cidade, tem que ser vista como um conjunto de sistemas físicos que estruturam os espaços urbanos. Eu aqui estou a retomar a designação utilizada pelos holandeses, que têm uma concepção do ordenamento do território por layers, por camadas, onde eles consideram sempre o sistema azul, o sistema verde e o sistema cinzento. O sistema azul, os recursos hídricos, o sistema verde, os ecossistemas, os corredores, as hortas urbanas, tudo aquilo que nós podemos construir por cima de ecossistemas, contribuindo para o seu bom funcionamento, e o sistema cinzento. Estes três sistemas são os sistemas que organizam grande parte da estrutura de qualquer cidade e levantam desde logo um problema que nós conhecemos bem. A cidade e as políticas de cidades não se compaginam com delimitações rígidas como os perímetros urbanos. A cidade não para no perímetro urbano. A cidade é muito mais do que isso e olhar para a cidade, não perceber que os espaços urbanos são estruturados por estes sistemas, que têm geografias diferentes, mas que em parte se reforçam reciprocamente, é termos uma visão limitada. É, portanto, a partir daí que nós temos que olhar aquilo que é uma perspectiva relacional da cidade morfológica. Mas por cima desses sistemas físicos que estruturam os espaços urbanos, nós temos os sistemas imateriais que organizam a vida urbana. E aqui estamos a falar de coisas já diferentes. Estamos a falar das redes de sociabilidade, estamos a falar das redes de conhecimento, muito importante. Não é preciso estar nesta casa para percebermos isso. Estamos a falar das redes de cooperação, o que foi o momento simbólico que nós tivemos imediatamente antes mostra o que significa isso para o futuro da cidade, redes de cooperação. E estamos a falar também de redes de financiamento público e privado. Mas os sistemas físicos e os sistemas imateriais, do ponto de vista da cidade, só dão origem a um projeto de cidade se nós tivermos os mecanismos de integração que eu identifiquei na parte inferior do slide. Nós precisamos de uma estratégia integrada de desenvolvimento territorial, e não é por acaso que eu pus entre parênteses urbano e urbano-rural. Mais uma vez insisto nesta ideia de que o urbano não se confina ao solo classificado como urbano ou que fica contido no perímetro urbano. Precisamos, naturalmente, de programas de ação em consonância com essa estratégia integrada de desenvolvimento territorial e precisamos de estruturas de governo e também estruturas de governança urbanas adequadas àquilo que é o projeto que vai ser desenvolvido. É, portanto, a partir daqui, é a partir deste olhar que nós, considerando a cidade morfológica, considerando aquilo que existe, podemos construir um projeto de cidade com sentido para os cidadãos. E, portanto, desenvolver uma política de cidades exatamente com o significado que o Ministro das Cidades de França referia na frase em que eu citei inicialmente. Esta, portanto, é uma visão, e esta visão pode fazer toda a diferença, porque cria um patamar de ambição e cria um patamar de expectativas que mostra claramente porque é que algumas intervenções são insuficientes e porque é que nós temos que caminhar, mesmo que o caminho seja difícil, para soluções de maior complexidade e de maior exigência. E é essa ideia, esta visão exigente, articula-se então com a segunda ideia, a ideia de audácia. Não basta ter visão, é preciso ser audaz. E justamente o período de programação 2014-2020 é uma oportunidade excelente para os audazes. Para aqueles que têm a audácia não só de pensar, mas de atuar e fazer moldes diferentes daqueles que ainda hoje, em muitos lados, tendem a predominar. Os regulamentos para o próximo ciclo de programação comunitária prevêem vários instrumentos e, para aquilo que nos interessa aqui hoje, neste debate,
dão uma importância significativa às estratégias integradas de desenvolvimento territorial. E apresentam, muitos saberão isso, apresentam 3 instrumentos de programação e gestão territorial integrada a que os vários Estados-membros poderão recorrer. Na verdade, estes 3 instrumentos são 2 e o do meio está um bocadinho encavalitado entre o primeiro e o terceiro, mas eu não queria entrar aqui em aspectos muito técnicos. Temos os investimentos territoriais integrados, um desses tipos de instrumento. Temos as ações integradas de desenvolvimento urbano sustentável, as AEDUs, que é, de certa maneira, uma variante particular das ITIs, e temos o instrumento de desenvolvimento local de base comunitária. Todos eles têm exatamente em comum o facto de assentarem em estratégias integradas, isto é, estratégias que são multissetoriais, estratégias que podem recorrer a vários programas operacionais, estratégias que podem ter e têm uma base multifundo. E isso amplia enormemente as possibilidades para quem quer trabalhar em torno de estratégias integradas. Não é novidade, o caso que temos aqui em Águeda e que levou à assinatura do documento no início desta sessão aponta exatamente para isso, mas a verdade é que vai haver condições bem mais positivas para haver esta integração, esta coordenação em torno de instrumentos que estão claramente definidos nos regulamentos e que irão depois fazer parte do chamado contrato de parceria que cada Estado-membro irá assinar com a Comissão Europeia. Estes 3 instrumentos têm características diferentes. Eu não queria agora entrar aqui em pormenores, enfim, este quadro tenta resumir alguns dos vários aspectos que me parecem essenciais. O que interessa é que uma política de desenvolvimento da cidade vai poder recorrer, para além de muitos outros instrumentos, a estes 3 instrumentos, e isso, como eu dizia, dá uma força particular e, sobretudo, cria condições de execuibilidade particularmente positivas para quem quer trabalhar de uma forma integrada, de uma forma coordenada. As ações integradas de desenvolvimento urbano sustentável estão pensadas especificamente para as áreas urbanas, podendo recorrer ao FEDER, ao Fundo Social Europeu, está mal, FES, Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e aí os municípios terão sempre um papel fundamental. O instrumento de desenvolvimento local de base comunitária assenta em estratégias bottom-up, onde os atores se organizam entre si em torno de grupos de ação local e apresentam um programa, uma estratégia, um programa. Provavelmente, a utilização maioritária deste instrumento será em áreas rurais, na tradição do programa LEADER, mas é preciso sublinhar que a Comissão Europeia prevê, e bem, que este mesmo instrumento pode e deve ser utilizado também em sede urbana ou em torno de questões onde a relação entre o urbano e o rural, os espaços urbanos e os espaços rurais são fundamentais. Ou seja, do ponto de vista da política de cidades, tanto as ações integradas de desenvolvimento urbano sustentável, como as iniciativas de desenvolvimento local de base comunitária serão fundamentais para se poder desenvolver estes instrumentos de programação de base territorial e de natureza integrada, sendo que mobilizam atores diferentes, têm também, recorrem a apoios diferentes, visam ações também diferentes, o que significa que se complementam entre si e uma cidade competente no sentido de ter atores ativos, certamente que não deixará de recorrer a estes vários instrumentos para retirar o máximo partido deles. O período de programação 2014-2020 é, portanto, uma oportunidade para audazes, para quem olha para as cidades com uma visão de futuro e com esta vontade de intervir a partir de intervenções integradas de base territorial. ITIs, AEDUs e DLBC são, portanto, um desafio à inovação e à criatividade para autarquias com uma estratégia de desenvolvimento urbano. Esse é sempre o ponto de partida. Ter a estratégia e da estratégia ir para os instrumentos. E não o contrário, desenhar estratégias em função dos instrumentos disponíveis. Já farei depois um comentário sobre isso. Mas é também
um desafio aos Estados-membros a quem cabe definir as condições de aplicação destes vários instrumentos. Isto é, em termos genéricos, eles estão definidos, mas o tipo de áreas elegíveis, os temas prioritários, a dotação orçamental, os eixos aos programas operacionais mobilizáveis, tudo isso será definido por cada um dos Estados-membros. Assim, a Comissão Europeia introduz flexibilidade, o que me parece muito bem, define globalmente instrumentos, dá a oportunidade de cada Estado-membro, dentro de determinadas regras genéricas, de atribuir maior ou menor peso e maior ou menor conteúdo a estes vários instrumentos. Eu gostaria de ver esta possibilidade como soluções que fossem, antes de mais, consagradas ao nível do Estado-membro e depois devidamente desenvolvidas ao nível das autarquias. Há, no entanto, várias incógnitas e vários aspectos que estão em aberto. E acho que vale a pena considerar esses vários aspectos, porque parte do êxito da utilização eficiente destes vários instrumentos depende do modo como nós, ou como vão ser resolvidos, estas relações que estão aqui com um ponto de interrogação. Bom, a verdade, e em baixo vêm os três instrumentos, ITI, AIDUs e DLBCs, a verdade é que nós vamos ter que construir um edifício coerente entre a estratégia regional a nível da NUT 2, que dará um programa operacional regional, as estratégias subregionais que irão ser desenvolvidas a nível de cada uma das NUT 3 e depois um modo como estas várias abordagens territoriais de desenvolvimento territorial se integram nas estratégias subregionais de desenvolvimento territorial. Este edifício tem que ser um edifício lógico, a sua construção está ainda em aberto e, portanto, creio que é claro para todos que se considerássemos estes vários níveis como andares de um edifício, o edifício tem que ser discutido no seu todo. Não tem sentido discutir andares sem se perceber ou sem levar em conta que o andar pertence a um edifício e que, portanto, a discussão é do edifício, perceber quem faz o quê e como é que estas várias estratégias e respectivos programas de ação se integram e se relacionam e se complementam uns em relação aos outros. Mas há aqui três incógnitas que darão um espaço maior ou mais condicionado ao devido aproveitamento destes vários instrumentos. Em primeiro lugar, o contrato de parceria que Portugal irá assinar com a Comissão Europeia. Enfim, está em construção, já existe um esboço de arquitetura, existem vários documentos que têm servido de base à discussão do conteúdo do contrato de parceria, mas a verdade é que, no que toca especificamente a este tipo de instrumentos, está tudo em aberto. Posso-vos dizer, por exemplo, onde vem ali na linha importância, pelo menos 5% do FEDER será para AIDUs e pelo menos 5% do FEADER será para iniciativas de desenvolvimento local de base comunitária em áreas rurais. A discussão em França, por exemplo, tanto quanto eu sei não está fechada, mas em França, no que se refere às AIDUs, a percentagem que está em cima da mesa é de 10%. Ou seja, sublinhar este aspecto que eu tinha referido há pouco, há um espaço de liberdade grande de cada um dos Estados-membros, há mínimos definidos, mas a utilização efetiva destes vários instrumentos vai depender de cada um dos Estados-membros, tem a ver com, e ainda bem, com opções nacionais. Há, portanto, um espaço de manobra, ou um espaço de incógnita em relação ao contrato de parceria. O que é que o contrato de parceria nos vai dizer sobre a importância que atribui ou não a estes instrumentos? Não vai identificá-los em pormenor, porque não é essa a sede de o fazer, mas vai dar um sinal claro do modo como estes vários instrumentos vão ser valorizados e vão ser mobilizados. E depois há dois elementos de referência sobre os quais não temos muita informação, mas que vão ser importantes, vão ser fundamentais para enquadrar aquilo que irá ser feito. Por um lado, a política de cidades. Não sei o que é que vai ser feito, o que é que vai ser desenvolvido nos próximos anos em termos de política de cidades. Neste momento não há propriamente uma política de cidades explícita. E, por outro lado, o PROT, Plano Regional de Desenvolvimento do Território. Como sabem, na região centro e na região norte não há ainda PROTs aprovados. Isso significa, portanto, que, para além da incógnita
no que diz respeito ao conteúdo do contrato de parceria, temos no que às cidades, às políticas de cidade e à região centro diz respeito, temos ainda duas incógnitas, uma que tem a ver com a política de cidades, outra que tem a ver com o PROT. Isto é problemático? Bom, não necessariamente, não sabemos o que vai acontecer, mas para quem valoriza este tipo de abordagem, aquilo que se poderá dizer é que um bom conteúdo em termos de contrato de parceria, uma boa política de cidades e um bom PROT são condições fundamentais para envolver, para integrar aquilo que são as oportunidades que a própria Comissão nos dá e que nós, portugueses, Governo, municípios e todos os outros atores envolvidos na política de cidades deviam ter condições para desenvolver. E, finalmente, o incrementalismo radical. A última pergunta. A última questão. Estratégias urbanas em contexto de crise e transição. No fundo, a questão que se coloca à Águeda ou qualquer outra cidade é esta. Como aumentar a capacidade de transformação estrutural das nossas cidades? Não é como aumentar a forma de nós nos acomodarmos conjunturalmente e reativamente a instrumentos que estão disponíveis ou que vão ficar disponíveis. É bem mais do que isso. Como aumentar a capacidade de transformação estrutural das cidades. Eu gostaria aqui de identificar muito rapidamente 5 princípios básicos e uma condição essencial. O primeiro princípio básico, diferenciação não alinhada. Bom, aqui não alinhada é uma brincadeira, porque como eu tenho ido a muitos encontros sobre a preparação do próximo ciclo de programação comunitária, peço desculpa por isto, levem isto como uma brincadeira, há duas palavras que eu já não posso ouvir, que é o alinhar e o inteligente. Eu, como não sou nem alinhado nem inteligente, posso-me dar ao luxo de me desmarcar dessas duas palavras que nos obrigam a alinhar com tudo e nos obriga a ser inteligente em tudo. Diferenciação não alinhada significa ignorar as oportunidades que nos vão ser dadas? Não, evidentemente que não. Mas significa que a diferenciação é exatamente isso. É evitar aquilo que fizemos todos, demasiado nas últimas décadas, que foi tornar as nossas cidades, em termos genéricos, demasiado parecidas umas com as outras. Eu, como docente universitário, oriento várias teses. E várias dessas teses sobre a evolução das cidades portuguesas. Garanto-vos que se eu apagar o nome, a evolução da cidade, as fases da evolução das cidades, os grandes investimentos são rigorosamente os mesmos. E, portanto, o não alinhado aqui é uma brincadeira, mas as cidades precisam de se diferenciar umas em relação às outras. Isso significa fazer melhor aquilo que já se faz hoje, não se parte do zero, não se reinventa constantemente a sua história. Teremos todos que fazer melhor aquilo que já fazemos hoje, mas temos também que fazer aquilo que ainda não fazemos hoje. E isso são os atores de cada uma das regiões, cada uma das cidades que devem identificar. Em segundo lugar, uma estratégia de face dupla. O que é uma estratégia de face dupla? Também aqui estou a levar em conta vários dos debates em que tenho participado ultimamente sobre o próximo ciclo de programação comunitária. E eu, em geral, vejo dois extremos. Vejo, em alguns casos, um debate completamente centrado naquilo que é, nas respostas à situação difícil que nós vivemos hoje de crise, mas depois no polo oposto vejo outros sítios onde há discussões como se nada se passasse. Como se Portugal vivesse num contexto excelente ou como se a construção de um cenário futuro pudesse ignorar completamente o presente. Ora, nós precisamos das duas componentes. E não há nenhuma estratégia com sentido sem esta dupla face. Uma componente reativa, porque nós temos que dar resposta aos problemas graves com que nos defrontamos hoje, mas nós temos que, ao mesmo tempo, ter uma componente proativa, uma componente de antecipação do futuro, uma componente de construção desse futuro diferente. Estratégias de face dupla são fundamentais porque é da conjugação destas duas componentes que nós poderemos construir estratégias robustas. Em terceiro lugar, a integração do social e do económico, e que se prende um bocadinho com o ponto anterior. Não está cá o professor Augusto Mateus, mas o professor Augusto Mateus há uns anos fez um estudo muito interessante que mostrou como as disparidades em termos de coesão em Portugal diminuíram muito graças aos fundos estruturais, mas as diferenças do ponto de vista de competitividade aumentaram. E nós com a crise percebemos que a convergência do ponto de vista da coesão é muito vulnerável. Não tem solidez. E mudando o contexto, aquilo que parecia uma tendência de fundo é, afinal, reversível. Nós temos, do meu ponto de vista,
separar demasiado o económico do social. Com dois discursos diferentes, com instrumentos diferentes, onde o social aparece muitas vezes associado a uma visão assistencialista de coesão e onde o económico aparece associado à competitividade. Ora, justamente, nós precisamos, como eu referi em relação à componente reativa e proativa, precisamos de cruzar coesão e competitividade, precisamos de cruzar o social e económico. Isso leva-me ao quarto princípio, até porque o cruzamento mais óbvio entre o social e o económico é o emprego. Porque o emprego pode ser visto exclusivamente na ótica da inclusão social, é importante, mas é pouco, e o emprego pode ser visto também na ótica das necessidades das empresas. É importante, mas é pouco. E, portanto, penso que, para além das questões de âmbito muito mais amplo, não há nenhuma política de cidades que não deva colocar em cima da mesa esta questão que eu chamo aqui da grande coligação pelo emprego. Isto é, um grande debate a envolver todos, escolas, universidades, empresas, associações empresariais, sindicatos, autarquias, administração, organizações não governamentais, todos somos poucos para discutir a questão do emprego à luz do cruzamento social e económico e à luz das estratégias de face dupla. E, finalmente, quinto princípio, o princípio que eu comecei por referir, o da integração territorial. E, neste contexto, de facto, 2014-2020 cria condições particularmente interessantes para podermos concretizar esse princípio. Ora, 5 princípios e uma condição essencial. E a condição essencial é aquilo que eu designo aqui por incrementalismo radical. Esta frase não é minha, esta frase é de um autor holandês que é um universitário, um especialista em políticas públicas e é o equivalente a diretor-geral de um grande instituto que em Portugal significaria o conjunto da APA, da Associação Portuguesa do Ambiente, e da Direção-Geral do Território. Há um grande instituto na Holanda, ele é um académico, mas é o diretor, e portanto é uma pessoa que, sendo académico, tem uma visão da política pública e da intervenção. E ele tem desenvolvido muito esta ideia da transição coordenada a favor de uma agenda transformadora numa ótica de incrementalismo radical. Como este autor refere, radical nos objetivos, incremental nos processos. E isto prende-se exatamente com a ideia de uma nova visão e com a ideia de audácia que eu referi no início. Temos que ser exigentes na definição de objetivos, o que ele refere aqui como radical nos objetivos, mas temos que ser pragmáticos, concretos, nos passos que temos que dar para atingir esses objetivos. E, dito isto, gostava então de dizer, no fundo, este é o repto que eu vos queria deixar, e creio que aqui em Águeda não exige grande explicação. Pensar políticas de desenvolvimento de cidade para 2014 e 2020 e para além, para depois disso, é um desafio a exigir protagonistas individuais e coletivos com visão, com audácia e com capacidade de gerir transformações estruturais e não que se limitem apenas a acomodar ou a reagir a instrumentos que vão ficar disponíveis. Termino apenas com um exemplo. Há muito pouco tempo tive uma reunião em Bruxelas onde estas questões se discutiam e um colega alemão comentava: vocês da Europa do Sul pensam sempre ao contrário, porque ficam à espera dos instrumentos e depois desenvolvem estratégias em função dos instrumentos. E eu disse-lhe que não, que ele estava enganado, mas ele tem alguma razão. Ele tem alguma razão. E é esse o esforço que nós temos que fazer. Por isso, interpretem bem aquele alinhado, entre aspas. O que eu não gostaria é que, com a urgência e pressa de nos alinharmos com aquilo que são os objetivos já definidos, nós não pensarmos naquilo que é mais importante. Uma estratégia para o país, uma estratégia para a região, uma estratégia para cada cidade, uma estratégia para o município, para a cidade de Águeda. E é em função disso que certamente, com a inteligência coletiva, iremos mobilizar da melhor maneira os instrumentos que estão disponíveis. Muito obrigado.